Queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, eu fico às vezes chateado, triste, preocupado até, com as situações que temos visto dia a dia, onde muitas pessoas querem ainda tentar provar o improvável, a inexistência de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus para conosco. É incrível como muitas pessoas ainda ficam querendo entrar em detalhes sobre questões filosóficas ou pensamentos ateus ou atitudes anticristãos e tentarem negar a existência de um Deus que é tão grande, tão maravilhoso e tão poderoso. Querido, Deus não precisa provar nada para nós. Nós é que temos que provar a nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso amor com Ele. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, Ele nos escolheu a nós. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou estando nós ainda destruídos pelo pecado, mortos em nossos delitos e pecados, como diz a palavra do Senhor. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Ele vos vivificou. Amados, quando começa a pensar em que um rei, um Senhor, Deus dos deuses, Rei de reis, Senhor de senhores, um Deus tão sublime, tão poderoso, tão soberano, Criador de todo o universo, me ama, me protege, me guarda, cuida de mim. Queridos, fico às vezes estarrecido quando vejo alguma pessoa ainda tentando negar a existência desse Deus Todo-Poderoso. Alguns anos atrás, pregando para o meu pai, já há muitos anos, em meados de 80, possivelmente 85 por aí, falava com ele sobre o grande amor de Deus e sobre o cuidado que Deus tem para conosco. E meu pai, no alto da sua ignorância, me dizia assim: filho, se Deus existe, então Ele vai fazer essa luz do meu quarto acender. Eu disse: pai, Deus é tão soberano, tão poderoso, que Ele poderia sim fazer com que essa luz se acendesse mesmo não tendo energia. Mas Ele me deu inteligência para ligar um fio ao outro e criar um interruptor, e eu mesmo não sendo Deus tenho condição de ligar essa energia. E fui lá e acendi o interruptor e disse a ele: o que Deus quer fazer para o Senhor é muito mais do que acender uma lâmpada, é acender uma luz no coração do Senhor e fazer com que o Senhor possa entender o grande amor de Deus. Meu pai, que se dizia realmente católico, frequentador de igreja, todos os domingos sempre estava na missa, logo pela manhã, falando essa asneira. Mas graças a Deus, pouco tempo depois, ele teve um verdadeiro, um real encontro com Deus e pôde compreender o grande amor de Deus. Um amigo, certa vez, contestando a existência de Deus, dizendo que não existe, blasfemava, falando asneiras, e disse: olha, que Deus é esse que vocês acreditam e que vocês não conseguem enxergar, não podem ver, não podem tocar?
lembrando assim a mesma história passada no Egito, milhares de anos atrás, quando o povo egípcio acusava o povo de Israel de acreditar em um Deus sem rosto, um Deus sem face, um Deus invisível. E então, no diálogo com esse amigo, eu dizia a ele: também o vento você não pode ver, você pode sentir. Também a eletricidade você não pode ver, mas você pode sentir. E então de um súbito lhe disse: amigo, vês ali aquele bocal de lâmpada? Você vê a eletricidade que passa por ele? De certo que não. Mas põe o seu dedo dentro do bocal e veja o que é que vai acontecer se você não vai sentir a eletricidade. Assim é Deus. Quando você se entrega a Ele, você pode senti-lo, você pode viver, você pode andar, você pode, pelos olhos da fé, tocar nele. Quando nós falamos de um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, o Deus invisível, lembramos-nos da palavra de Deus quando o apóstolo Paulo estava no Areópago, em Atenas. Ali estava Paulo diante de um grande monumento erigido no Areópago, onde todos iam ali adorar, cada um a seu Deus. Vários monumentos ali erigidos, e em um deles estava escrito: ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo então pega aquela palavra e começa a contar a história. Diz a história que anos atrás houve uma peste muito grande naquela região e chamaram homens de todos os lugares para tentarem estudar e descobrirem qual era o motivo que estava levando aquelas pessoas a morrerem. Estava sendo dizimada toda a população daquela redondeza. Chamaram então sábios, profetas, vários homens de todas as tribos, de todas as religiões da época. E aqueles povos ali atenienses, eles adoravam cerca de 1.500 deuses naquele lugar. Chamaram então um profeta, um homem de Deus. Segundo a história, o seu nome era Epimênides. E ele então chega e o rei diz assim que queria ver aquele povo sarado. O profeta chegou e disse: vou me descansar e eu gostaria que vocês prendessem em um curral algumas ovelhas e as deixassem sem comida durante os dias. Deixaram ali então aprisionadas as ovelhas sem se alimentar. Passados então os dias, aquele profeta havia determinado, ele chega e diz: agora vamos soltar essas ovelhas, e onde essas ovelhas deitarem sem se alimentar, ali você vai adorar o Deus que pode trazer a cura, o único Deus que pode trazer definitivamente a cura para este povo. Ficaram assustados, pasmos, porque, segundo a história, por cerca de 7 dias aquelas ovelhas ficaram ali aprisionadas e sem alimentação. E de repente, quando soltaram aquelas ovelhas, elas foram e se deitaram no gramado, bonito e vistoso, próprio para o alimento daquele rebanho, mas elas deitaram sem se alimentar. E ali então começaram a adorar
o Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido operou milagres naquela cidade ateniense. E os atenienses foram libertos daquela praga, daquele mal, daquela enfermidade. Uma história muito bonita, oculta, porque não teria talvez nenhuma necessidade maior de se entrar nas Escrituras, mas uma verdade de fatos que podem acontecer, porque nós cremos num Deus que é todo-poderoso. E este mesmo Deus, infinitamente poderoso, prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para com você. Deus prova o seu amor com a sua vida. Deus prova o seu amor com a sua família. O cuidado que Ele tem tido, os livramentos que Ele tem dado, as curas, os milagres que Ele tem realizado na sua vida, na sua família, seriam suficientes para que você agora reconhecesse: Ele é Deus. E a palavra do Senhor nos diz em Isaías, no capítulo 43, no versículo 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Renda-se a Ele. Neste dia, encontre-se com o Senhor. Ele tem promessa de vitória para a sua vida. Deus te abençoe.